Nínive, uma metrópole cujas muralhas imponentes se erguiam sob um céu outrora promissor, tornou-se, em um sussurro sinistro, sinônimo de um poder que se perdeu em sua própria grandiosidade. As avenidas que outrora ecoavam o burburinho do comércio e a celebração dos deuses antigos, agora ressoavam com o medo. O que impulsiona a magnificência de um império a se voltar contra seus próprios habitantes, a caçar aqueles cujos corações batem em compasso com uma fé que transcende a ordem estabelecida? Em Nínive, a resposta se desdobrou em uma tela de crueldade, onde o poder absoluto, em sua busca insaciável por controle, sufocou a liberdade espiritual e intelectual. O brilho dos palácios, construídos com o suor e a devoção de gerações, agora ofuscava a escuridão que se abatia sobre os becos, onde segredos eram murmurados e esperanças, por vezes, extintas antes mesmo de florescerem. Era um tempo em que o amor ao divino, uma força intrinsecamente pacificadora e transformadora, era visto não como um caminho para a redenção, mas como uma ameaça subversiva ao status quo, um desafio à autoridade terrena que se autoproclamava a única via para a verdade. A cidade, no auge de sua influência, erguia templos colossais e monumentos que proclamavam sua glória aos confins do mundo conhecido. Seus rios, domados para irrigar campos férteis, pareciam espelhar a ordem imposta por seus governantes, um reflexo da crença de que tudo, até mesmo a natureza e a alma humana, poderia ser moldado à sua vontade. Contudo, sob essa fachada de perfeição administrada, uma tensão latente crescia. As leis, outrora destinadas a guiar e proteger, tornaram-se instrumentos de vigilância e punição. A conformidade era moeda corrente, e qualquer desvio, qualquer anseio por algo mais profundo, por um significado que as promessas de riqueza e poder material não podiam satisfazer, era rapidamente identificado e extirpado. A fé, em suas diversas manifestações, começou a ser vista como um ato de dissidência. Os que se reuniam para orar, para compartilhar histórias de compaixão e transcendência, para buscar um refúgio nas escrituras sagradas, eram agora marcados, seus nomes sussurrados com receio, suas vidas precárias. Testemunhar esse período é mergulhar em um cenário onde o medo era um companheiro constante. As sombras pareciam mais densas, os sons da noite, mais ameaçadores. O eco de gritos abafados, muitas vezes silenciados antes de alcançar os ouvidos mais compassivos, pairava no ar, um lembrete sombrio do preço da convicção. O silêncio imposto sobre os fiéis não era um silêncio de paz, mas um silêncio de opressão, um vácuo onde a liberdade de expressar a alma era brutalmente negada. A perseguição não era um evento esporádico, mas um sistema, uma política de Estado que visava erradicar qualquer manifestação de espiritualidade que não estivesse sob o controle direto das autoridades. Os profetas, portadores de mensagens que desafiavam a arrogância do império, tornaram-se os alvos primários. Suas palavras, que clamavam por justiça, amor e um reino que não era deste mundo, eram interpretadas como incitação à rebelião, e seus seguidores, como traidores. No entanto, essa história de opressão, por mais brutal que tenha sido, não é apenas um relato de sofrimento. É, acima de tudo, um testemunho vibrante da resiliência humana e da força inabalável da fé. Mesmo nos cantos mais sombrios de Nínive, onde a esperança parecia um luxo inalcançável, uma luz persistente se recusava a apagar. Os corações que amavam o divino não se renderam. Eles encontraram maneiras de se conectar, de se apoiar, de manter viva a chama da sua crença, muitas vezes em segredo, sob o risco de perder tudo. Essa saga é um mergulho profundo na coragem que floresceu em solo árido, um desafio audacioso à escuridão que ameaçava consumir a alma da cidade e de seus habitantes. É a narrativa de como a força das convicções, quando enraizada na verdade e no amor, pode resistir à tirania mais implacável. Nossa jornada nos levará através dos labirintos dessa metrópole antiga, explorando não apenas os eventos que definiram seu destino, mas também as complexidades daqueles que viveram esses tempos. Investigaremos as motivações por trás da crueldade que tomou conta de Nínive, a erosão dos valores em nome do poder e do controle, e, crucialmente, a força da resistência daqueles que se recusaram a ser silenciados. Buscaremos compreender como a fé, em sua forma mais pura, pode se tornar um farol em meio à tempestade, um legado de luz que, desafiando a passagem dos séculos, continua a ecoar em nossos próprios corações, lembrando-nos da perene luta entre a opressão e a liberdade espiritual. Esta é a história de como,
Mesmo na mais implacável das perseguições, a centelha da esperança e da divindade pode persistir, inabalável. A própria arquitetura de Nínive, com seus zigurates imponentes e palácios labirínticos, parecia projetada para inspirar reverência e temor. Os relevos esculpidos em suas paredes contavam histórias de conquistas militares e de devoção aos deuses patronos do império, uma narrativa cuidadosamente orquestrada para glorificar o poder reinante. Mas sob o verniz da propaganda imperial, a realidade para muitos era bem diferente. A vida na cidade era marcada por uma rígida hierarquia social, onde a proximidade com o poder determinava o bem-estar e a segurança. As riquezas extraídas das terras conquistadas fluíam para a capital, sustentando uma elite que vivia no luxo, alheia ao sofrimento daqueles que operavam nas minas, nos campos e nos ofícios manuais que mantinham o império em movimento. Para os que ousam buscar um caminho espiritual autêntico, para aqueles cujos corações se inclinavam a um amor transcendental, esse cenário de opulência e controle absoluto representava um obstáculo insuperável. A fé, desvinculada dos rituais estatais e das doutrinas aprovadas, era vista como uma heresia, uma forma de deslealdade que ameaçava desmantelar a ordem social cuidadosamente construída. O decreto real, emanado das câmaras de eco dos palácios, não era apenas uma lei, mas um pronunciamento sobre a própria natureza da realidade e da obediência devida. As palavras que definiam um divino em Nínive eram rigidamente controladas, reduzidas a um eco do poder terreno, um reflexo da vontade do rei e de seus conselheiros. Qualquer interpretação que ousasse transcender esses limites, que sugerisse um amor mais profundo, uma compaixão universal ou uma verdade que o império não pudesse possuir ou controlar, era vista como um ato de rebelião. O amor ao divino, na sua essência mais pura, buscava uma conexão íntima e pessoal com o transcendente, um anseio por significado que ia além das glórias efêmeras do poder terreno. Essa busca por transcendência, por uma verdade interior, era o que tornava os fiéis tão perigosos aos olhos do Estado. Eles representavam um reino invisível, um refúgio da alma que o império não podia alcançar ou subjugar, e essa independência espiritual era, em última análise, intolerável. A caça se iniciou, não por crimes de sangue ou traição política, mas por uma questão de fé, por um amor que era considerado subversivo. Nas entranhas de Nínive, onde a luz do sol lutava para penetrar o labirinto de ruelas e a poeira fina pairava como um véu constante, desenrolava-se um drama silencioso de fé e resistência. As autoridades, cegadas pelo brilho do poder e pela convicção de sua própria infalibilidade, fracassavam em compreender a natureza elusiva e profundamente pessoal da espiritualidade. Para eles, a fé era uma estrutura passível de controle, um conjunto de rituais e dogmas que poderiam ser impostos por decreto. No entanto, o amor genuíno ao divino transcende a mera observância de regras, ele reside na quietude do coração, na aspiração a uma conexão que não necessita de selos oficiais ou de aprovação imperial. Essa desconexão fundamental entre a visão materialista do poder e a natureza transcendental da devoção criava um abismo intransponível, alimentando um ciclo de perseguição que, ironicamente, fortalecia aqueles que buscavam oprimir. Agora, pensemos em como essa dinâmica se manifestava na vida cotidiana. Imagine a senhora idosa que compartilhava pão e um versículo oculto com sua vizinha em troca de um olhar de compreensão mútua. Ou o jovem artesão que gravava discretamente um símbolo sagrado em uma peça de cerâmica destinada a um mercado movimentado, uma mensagem de esperança para quem soubesse ler. A eficácia das táticas de controle de Nínive repousava na premissa de que o indivíduo, isolado e amedrontado, se renderia à pressão. No entanto, essa estratégia subestimava drasticamente a capacidade humana de formar comunidades de apoio, mesmo nas circunstâncias mais adversas. O medo, embora real e paralisante, não era o único sentimento prevalente. Existia também um senso de solidariedade, uma rede invisível de confiança forjada na partilha de sofrimentos e aspirações comuns. Cada ato de bondade discreta, cada palavra de encorajamento sussurrada em segredo, cada recurso compartilhado, fosse um pedaço de tecido para um curativo ou um momento de oração conjunta em um local isolado, constituía uma micro-resistência contra a máquina de opressão. Esses atos, aparentemente insignificantes em si mesmos, teciam um tecido de resiliência que tornava a aniquilação total uma quimera inatingível para os perseguidores. A coragem não se manifestava em grandes revoltas abertas, mas na persistência silenciosa de manter viva a chama interior, desafiando o desespero com pequenos gestos de amor e fé.
Contudo, a própria disseminação da fé em Nínive possuía características que a diferenciavam de um movimento político ou social convencional. Ao contrário de ideologias que buscam adesão pela retórica e pela promessa de poder ou benefício material, a fé que era perseguida em Nínive atraía seguidores pela força de sua verdade intrínseca e pelo apelo à transcendência. Sua disseminação não se dava por meio de decretos ou proselitismo agressivo, mas pelo testemunho de vidas transformadas, pela aura de paz e convicção que emanava daqueles que a praticavam. Pensemos na influência sutil, mas poderosa, de um indivíduo que, mesmo diante da perda e da adversidade, demonstrava uma serenidade inabalável. Sua postura inspirava curiosidade, questionamento e, eventualmente, uma busca pessoal por essa fonte de força interior. Essa propagação orgânica, baseada na autenticidade e na experiência vivida, era particularmente difícil de erradicar por meio de métodos convencionais de repressão, pois tocava em algo mais profundo do que a adesão superficial a uma doutrina. Ademais, a repressão em Nínive, ao invés de sufocar a devoção, frequentemente a aprofundava, forçando uma introspecção e um refinamento da própria crença. Os indivíduos sob perseguição eram compelidos a examinar as bases de sua fé, a discernir entre o que era essencial e o que era secundário, a purificar seus motivos e a fortalecer sua convicção. Essa intensa jornada interior, desencadeada pela pressão externa, resultava em uma fé mais robusta e autenticamente pessoal. Era como se a adversidade atuasse como um cadinho, separando o ouro puro da escória. A necessidade de defender suas crenças, mesmo que apenas para si mesmos em momentos de solidão ou para um ente querido de confiança, forçava uma articulação mais clara de seus valores e de sua compreensão do divino. Assim, a perseguição imposta para erradicar a fé, paradoxalmente, servia para fortalecer o próprio objeto de sua atenção, moldando seguidores mais devotos e resilientes. É preciso considerar, ainda, a natureza do divino que era amado e, por consequência, perseguido. Não se tratava de uma entidade a ser invocada para garantir vitórias militares ou prosperidade material, embora tais anseios pudessem coexistir em corações humanos. A essência desse amor divino residia na busca por qualidades como compaixão, justiça, humildade e a capacidade de transcender o egoísmo inerente à condição humana. Eram esses atributos, quando vividos e compartilhados, que representavam o antídoto para a crueldade e a arrogância que dominavam Nínive. Os perseguidos, ao cultivarem e manifestarem essas virtudes, mesmo em meio ao sofrimento, apresentavam um contraste vivo e eloquente com o modus operandi do império. Sua existência e suas ações serviam como um testemunho silencioso de que outro modo de vida, mais harmonioso e significativo, era possível. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que os fios da história de Nínive se entrelaçam de maneira complexa, tecendo uma tapeçaria rica em nuances e profundas implicações. As sementes plantadas nas origens da cidade, o modo como o poder e a ambição moldaram sua trajetória, e as resistências que emergiram em seu seio, tudo converge para um panorama que transcende a mera narrativa histórica. Ao considerarmos a magnitude do que foi explorado, emerge uma compreensão mais aguçada sobre a própria natureza da influência e do impacto que indivíduos e suas convicções podem ter, mesmo diante de adversidades avassaladoras. As tensões que definiram aquela era ressoam com as próprias dialéticas que, de forma análoga, moldam a experiência humana em qualquer tempo. A partir das perspectivas que desvendamos, torna-se possível discernir um padrão mais amplo, uma corrente subterrânea que conecta os atos de opressão com os atos de fé. Não se trata de uma simples oposição binária, mas de uma interação dinâmica onde cada elemento molda e é moldado pelo outro. As escolhas feitas sob pressão, a forma como as convicções foram testadas, e por vezes, aprimoradas em fornalhas de dificuldade, revelam a resiliência inerente ao espírito humano quando ele se agarra a um ideal que o transcende. Essa convergência de forças, a que estamos testemunhando, nos conduz a um ponto de clareza, um momento de aparente quietude antes de se vislumbrar o horizonte final. À medida que nos preparamos para a reflexão conclusiva, observamos como as diversas facetas da saga em Nínive se solidificam em lições duradouras. As complexidades da liderança e as armadilhas da autoridade absoluta, por um lado, e a força silenciosa, porém inabalável, da convicção espiritual, por outro, delineiam os contornos de um legado que desafia o tempo.
É como observar uma paisagem que, após uma tempestade violenta, revela uma beleza inesperada na clareza do ar e na força silenciosa das árvores que permaneceram de pé. A trajetória percorrida nos oferece uma prismática lente através da qual podemos apreender a essência de uma luta que ecoa em diversas épocas e culturas. A saga de Nínive, desdobrada em sua crueza e resiliência, não é um mero relato de batalhas entre a tirania e a fé, é um espelho multifacetado da condição humana, um testemunho de que a verdadeira luz muitas vezes se revela na mais densa escuridão. O Império, em sua arrogância de poder, buscou suprimir o amor ao divino, acreditando que a uniformidade e o controle absoluto eram a base de sua permanência. No entanto, o que ele inadvertidamente cultivou foi uma profunda e inabalável convicção nos corações daqueles que ousavam amar para além das fronteiras impostas. A crueldade com que Nínive perseguiu seus fiéis não conseguiu extinguir a chama da esperança, pelo contrário, agiu como um catalisador, refinando e fortalecendo essa chama, transformando-a em um farol de resistência silenciosa e inspiração duradoura. A cidade, outrora símbolo de grandeza imperial, tornou-se, por meio de suas próprias ações, um palco para a demonstração da indomável força do espírito. A essência desta narrativa transcende a mera cronologia de eventos. Ela reside na compreensão de que a perseguição, por mais brutal que seja, é incapaz de erradicar o que é genuíno. O amor ao divino, em sua forma mais pura, não é uma doutrina a ser imposta ou uma obediência cega, mas uma conexão intrínseca, um anseio por um significado que reside na profundidade da alma. Nínive, ao tentar controlar e moldar essa conexão, apenas expôs a futilidade de seus esforços. Os sussurros dos becos, os olhares de cumplicidade, os pequenos gestos de bondade e apoio mútuo, esses foram os verdadeiros pilares da resistência, tecendo uma teia de solidariedade que o poder bruto não podia desmantelar. A história de Nínive nos ensina que a força de um império reside, em última análise, na liberdade e na dignidade de seus cidadãos, e que a supressão dessas qualidades, em nome de uma ordem imposta, é a semente de sua própria decadência. Assim, a luz que em Nínive se recusou a apagar não é uma memória etérea de um passado distante, é um convite à reflexão sobre a nossa própria capacidade de manter a fé em tempos de adversidade. É um lembrete de que, mesmo quando as circunstâncias parecem mais sombrias, a força interior, nutrida pelo amor, pela compaixão e pela busca de um propósito maior, pode florescer. A verdadeira prática daquilo que Nínive tentou silenciar começa agora, em cada um de nós, na coragem de amar o que é verdadeiramente divino, de resistir à crueldade com a bondade e de manter viva a chama da esperança, não como um luxo, mas como um ato de profunda e inabalável humanidade. Que a história de Nínive sirva como um farol, guiando-nos através das próprias sombras que, por vezes, nos cercam, e reforçando a convicção de que a luz, quando genuína, jamais pode ser verdadeiramente extinta.